Atenção, galera, silêncio. Celular, por favor. Programa Papo. Um minuto. 32. Tá, deixa que eu vou saber. Eu tive que botar o 32. 32? É, dá pra botar aí? Me dá uma caneta aí. Aqui, ó, falhou. Aqui, ó. Vai jogar? É? Parte de pai. Aquela menina também que foi lá, uma jornalista, lembra? Lá na entrada, parece com ela. Parece. Eu procurei na internet agora, mas não achei não. Que entrevistou vocês? É. Podemos? Pode? Pode, tá gravando já. Programa Papo na Laje, episódio 20, cena 2, take 1. Ação. Boa tarde. Bem, tá certo. Você quer aí? Eu vou jogar pra senhora, eu vou falar tanto pra gente. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou Dani Câmara. Nós estamos hoje em Maricá e o tema de hoje, saberes tradicionais. Eu tô com duas pessoas muito especiais aqui, a Dona Benedita e a Sebastiana, que a gente chama de Ana. E eu vou começar perguntando pra Dona Benedita como essa história começou. Boa tarde. Boa tarde. Sou a Benedita, nascida e criada no Caju, Maricá. Né? Começou assim, quando eu tinha meus 7 anos, que eu nasci, meus pais faziam já esteira. Né? Aí eu comecei já no trabalho de esteira com meus pais. Com 7 anos eu comecei a trabalhar com meus pais, né? Na roça. Depois eu comecei a fazer esteira com meus pais. Ia pro mangue, né? Cortar a palha, trazia, botava para estender, para secar. Então, era caminhão, mas caminhão de esteira. E fui fazendo, né? Trabalhando com meus pais, quando cheguei com 18 anos eu casei, né? Fazendo esteira. Né? Eu era muito pobre, meu marido também era muito pobre também. Eu fazia esteira e ele fazia paralelepípedo. É uma pedra, né? Que bota a coisa da história e faz paralelepípedo. Então, e fiquei fazendo esteira, fazendo. Aí depois eu pedi a Deus sabedoria, porque a esteira gastava muita palha. Muita mesmo, dá muito trabalho. Aí Deus começou a me dar sabedoria, né? Para me dar trança, o acabamento da esteira. Eu comecei a enrolar, fazia uma coisinha, fui fazendo. Deus cada dia foi me dando sabedoria, e eu comecei a fazer meus trabalhos, artesanato. Aí comecei a ter meus filhos, com 19 anos eu tive meu primeiro filho. Casei com 18, né? Com 19 tive meu primeiro filho, e fazendo artesanato. E comecei, aí depois tive minhas filhas, tive a minha filha, depois tive a outra, teve o outro, e assim foi, né? E aí meus filhos também foram crescendo, né? Minhas filhas começou a ir pro mangue comigo também, né? Me ajudar, tirar a palha, botar para secar. E fui aprendendo a fazer, né? Foi uma luta muito grande, eu ia para as feiras, tinha dia que não vendia nada, vinha desanimada. E chegou um tempo. Aí a gente ia desde criança, né? Com ela junto. Aí, para tirar a taboa desde criança, a gente ficava dentro lá da taboa, no mangue para tirar. Aí a gente foi crescendo. Ela ia para as feiras. A gente ia junto, a gente tinha até vergonha no início, né? Porque a gente era já mocinha. Aí esses trabalhos, a gente tinha vergonha, porque as nossas amigas, ninguém fazia isso. Então a gente achava que podia ser feio, mas aí a gente foi aprendendo, eu fui crescendo, aprendendo, aí a gente vendo ela fazer, aí eu falava assim, eu sei fazer, mãe. Ela, você não sabe fazer não. Aí a gente começou a fazer uma peça. Aí quando ela ia e vendia a nossa peça, a gente ficava aí que a gente ficava mais animada de fazer, né, para produzir junto com ela. Aí a gente sempre trabalhou junto, entendeu? Uma água para a senhora.
aí trabalhando junto, aí vendia em colégio. E no início o trabalho não era assim tão perfeito como hoje. Hoje isso está tudo perfeito. Antigamente não era assim. Era artesanato, mas hoje a gente olhando as peças, porque a gente não tem nenhuma peça antiga, mas olhando, hoje a gente tem perfeição, a gente sabe fazer perfeito, tudo perfeito, como montei esse tapete, a gente sempre ajudando ela. Aí os outros irmãos, ninguém quis aprender, só eu e ela e minha irmã. Aí a gente sabe fazer desde pequeno, porque a gente sempre quis. Aí quando teve filho, eu tive meus filhos, aí não trabalhava fora, aí precisava de uma renda, sempre para ajudar o marido, a gente sempre foi pobre. Então, sempre querendo ajudar. A gente ficava ajudando, aí cortava, aí vinha tinha um tempo que a gente ficou produzindo para uma loja. Aí a dona vinha, comprava todas as peças, então foi bom. Aí nessa época a gente ficou muito tempo, aí eu criando meus filhos. Aí a minha avó, a mãe da minha mãe, né? A minha avó, ela teve um derrame. Aí ficou paralisada em cima de uma cama. Aí quem ia para o mãe? Eu, minha mãe, meus irmãos iam para cortar. Aí minha mãe passou a não poder ir, tinha que cuidar da minha avó. Aí a gente eu fiquei um bom tempo afastada de fazer artesanato, porque a gente faz. Mas se a minha mãe não tiver presente, parece que está faltando alguma coisa. Aí eu comecei a sair para trabalhar em outro lugar. Aí eu fui trabalhar fora, porque precisava de uma renda. Aí ficamos um tempo. Aí depois, minha avó faleceu. Aí minha mãe voltou a trabalhar. Aí para mim não sair do trabalho, porque eu trabalhava de carteira assinada, tudo bonitinho. Aí a gente fazia o quê? Como eu trabalhava de 6 às 2 da tarde, eu tinha a parte da tarde e o dia a coisa. Aí a gente ia pro mangue com ela não ir sozinha, ela nunca foi sozinha, porque é perigoso. Lá tem cobra, tem jacaré, tem bichos, né? E a gente nunca deixou ela ir sozinha. E a gente ia, aí eu fazia como renda extra, né? Pra sempre entrar um dinheiro, porque dinheiro nunca é demais, né? A gente sempre precisa. E sempre trabalhando com artesanato, mas nunca teve assim o valor. Ninguém nunca deu muito valor. Principalmente gente daqui de Maricá, da cidade. Quem dá valor é as pessoas de fora que vêm. Hoje está mais reconhecido, que todo mundo gosta de artesanato. Em qualquer feira que a gente vai, assim, até gente daqui, que não é daqui, né, que já imigrou para Maricá, compra o artesanato. Mas antigamente não, ela ia, não vendia nada, ia embora. E dependendo de... E também tinha muito de a pessoa querer botar preço. Botar preço. Isso aí que pra gente era, pra mim, ela sempre aceitou, eu nunca aceitei. Porque chegava e dizia, esse tapete aí, vamos dizer, R$1.000. Aí eu dou 500. Chegava pra gente oferecer 500. Aí como ela às vezes estava faltando tudo dentro de casa. Aí sabendo que ia voltar sem dinheiro, aí acabava vendendo por um valor bem baixo. Estou dando um exemplo hoje, né? Hoje, né? Para não vender, para poder levar alguma coisa pra gente em casa, entendeu? Sim. Vendo a senhora se emocionar. Olha, eu me emocionei porque a minha mãe ficou doente. Esse tempo, desculpa, estou chorando. Esse tempo eu parei de fazer tudo para cuidar da minha mãe. Aí depois ela faleceu, eu voltei, elas saíram, elas trabalhavam junto comigo, saíram, todo mundo foi procurar trabalho, porque era um ganha-pão, né? Aí eles teve de procurar trabalho, todas as duas saíram e Deus disse para mim, continua o seu trabalho. Então eu continuei, graças a Deus, né? Tenho que agradecer muito a Deus, que é muita sabedoria de Deus que me dá. Eu nunca fui à escola. Nunca fiz um curso, né? E Deus cada dia me dá uma sabedoria. E cada dia eu falo uma peça que eu tenho hora que eu digo, será que foi eu mesmo que fiz essa peça? Sabe? Eu mesmo sinto que parece que não foi eu. Então estou aqui para agradecer vocês, né? E agradecer muito a Deus, né? Por Ele me dar essa sabedoria. E agradecer a Ele também que criou meus 4 filhos, né? Com uma luta muito grande. Né, que tinha dia que nem pão para comer tinha, né? Era casa de sapê, pau a pique, fogo de lenha, né?
Mas eu estou aqui para agradecer a Deus e vocês que estão aqui, né, vendo a minha história. Foi muito sofrimento, mas até aqui, meu Deus me ajudou, né? E agora estou sendo, depois de 54 anos nessa luta, estou sendo reconhecida. Isso é um motivo de alegria. Bom, eu vejo aqui essa arte maravilhosa que a senhora faz e ouvindo, né, o relato da senhora, certamente é uma história de muita resistência, de muita força e uma história também de muita beleza, né, de criar peças únicas, maravilhosas e verdadeiras obras de arte e que são importantes, né, para a produção local, para a produção da cidade, como um saber mesmo que está sendo transmitido da senhora para a filha da senhora e para quem está levando essa obra de arte para casa, porque é uma obra de arte que a senhora teve produz. até um programa que eu não me lembro, do governo até, eu me inscrevi para mim poder dar aula, para ensinar, que eu falo. Que aqui só em Maricá ninguém faz. Eu não sei para outras regiões. Tem locais que a gente já está vendo pela internet que tem gente que faz essa arte também, nada boa. Aí me inscrevi na época até para poder dar aula. Porque minha mãe, ela não, assim, muita gente, as coisas ela não tem. Ela ia até, podia estar junto, mas eu não tenho a paciência que a gente mais jovem que eu tenho até de ensinar uma pessoa a fazer. Aí não foi aprovado pela Prefeitura de Maricá. Não foi aprovado. Porque eu falei, se minha mãe falecer, ou eu, ou minha irmã, nós três, porque a ordem só Deus sabe que vai, a arte vai morrer. Porque ninguém sabe, ninguém se interessa. Então, tendo um curso ou alguma coisa, aí já surgiu várias oportunidades da gente dar sem receber. Mas eu não posso ser voluntária em ensinar sem eu ter uma renda. Porque eu não tenho renda de nada, de governo, de ninguém. Então eu preciso ter uma renda para me manter. Sim. Até para me locomover, né? Para ir, que tudo é gasolina. Hoje em dia tem óleo vermelho, tem, mas não toda hora. Para seguir o empreendimento, né? Para fazer pra as ensinar, artes chegarem às porque a gente quer que ensinar para a arte não morrer. Porque essa arte vem já desde os meus avós. Sim. Mas era a esteira, mas não deixa de ser o artesanato nada boa. Mas eles já foram. Só tem nós três. Aí, por exemplo, a gente tem a geração dos meus filhos. Meus filhos, o mais velho ajuda. O Miguel até não ajuda não, mas o mais velho ajuda. Ele vai lá no mangue, porque cortar tá boa, a gente poda, né? Não é qualquer um que poda. Só eu, ela e minha irmã que sabe. E como é que é, dona Benedita? Chegar lá no mangue e retirar o material. E, minha filha, é uma Conta luta, pra gente. Olha, é uma luta muito grande, que você tem que entrar no mangue, tem lama, muita lama, tem chão de chuva, né? Tem cobra perigosa que é limpa campo, que morder fica ali mesmo, né? Tem maribondo, aranha, perereca. É um lugar muito perigoso e eu só tenho a agradecer, mesmo como eu falei para você, agradecer a Deus, porque Ele me dá esse livramento até hoje. Um livramento de Deus, né? Que graças a Deus eu já fui mordida assim de maribondo. Mas outras coisas, graças a Deus, né? Ele tem me dado muito livramento. E de quanto em quanto tempo vocês Só retiram pode esse material? também tirar esse material no quente. Só no verão. No quente, né? E que chover muito, a gente perde todos. Né? Porque tem que ficar no sol, tem né? que ficar, É um processo. Trazer um processo. Ó, a tem gente que... corta, né? A gente poda ela. Aí tem que ter alguém, como o meu filho às vezes ajuda o homem, porque ela é muito, quando ela tá verde, ela é muito pesada. Ela pesa muito. Então a gente não aguenta carregar. E com lama, você enfia um pé, tira outro, enfia um pé, tira outro, com lama. E hoje em dia o local que tem é esgoto puro. Que estão acabando. Não está tendo mais a matéria-prima, aonde tinha, acabou já. Aí, vamos dizer, tem na Lagoa de Araçatiba, porque a gente precisou de ir lá na Secretaria, acho que de Meio Ambiente, se eu não me engano. A gente pegou eles tiveram que dar pra gente uma licença pra gente podar, porque é patrimônio público, a gente não pode mexer. Aí hoje a gente tem essa licença, ninguém implica, a gente pode ir lá tirar, mas só que é esgoto puro na lagoa. Entendeu? É esgoto, e parece que você pisa, parece um moledo, parece que você vai afundar e não vai conseguir sair. Sim. Aí a gente tem que podar. Aí meu marido vai com o caminhão, porque a gente, quando a gente vai cortar, a gente corta um caminhão, não é uma zinha só não. Caminhão. Aí a gente vem,
Aí quando chega aqui, a gente bota lá em cima, aí a gente tem que separar, porque ela é uma, como se diz, é um pé de planta. A gente tem que tirar fibra por fibra e estender. Aí eu e ela fazemos esse processo, a minha irmã também sabe, faz também. E estende tudo. Aí se chover, vamos dizer, a gente acabou de cortar, choveu 1, 2 dias, não estraga, porque ela está verde. Mas se ela já estiver secando, chover, a gente tem que jogar tudo fora. A gente perde todo o processo. Entendi. E fica quantos dias no sol? Num pra sol secar? bom, uma semana, uns 7 dias. A gente tem assim, num domingo, no outro domingo a gente já pode pegar. Mas aí quando ela já está mais, vamos dizer, está com 5, 6 dias, a gente vê que vai chover, a gente junta ela toda e deixa aqui. Aí vai botando aos poucos no sol, que a gente abre igual um leque, ela fica igual um leque. Sim. E aí depois vocês vão cortando. Não, aí a gente vai usa a fibra inteira. Então não é qualquer um, porque ela não pode amassar, ela não pode dobrar, senão você não consegue fazer o artesanato. Sim. Entendeu? Aí vou dizer, não é qualquer um que tira. Ninguém sabe o processo. Se a gente deixar as pessoas ir lá cortar, podar ela não vai brotar. A gente tem que saber podar para ela renovar. E Sim. renovar, e não é qualquer um que faz esse processo, entendeu? É um saber mesmo que está sendo passado de família. Né? E aonde tem, vamos dizer, aqui em Jacaruá tinha um local, botaram fogo, aí queimou tudo. E elas não estão, como ela queimou, estava naquela seca, lembra que teve ficou 3 meses sem chuva. Ela quando queimou, ela foi até a raiz, porque estava seco. Aí o que acontece? Nem todas brotaram de novo. E também é lote de pessoa. A gente tem que pedir para a pessoa deixar, tá tudo cercado, a gente tem que pedir autorização, a gente passa por baixo de cerca para poder cortar. Só que quando botaram fogo, eu acho que eles não querem que a gente corte mais, entendeu? A gente não sabe quem botou, a gente não está acusando, não sabe, não viu quem colocou o fogo. Mas que pode ser criminoso. Pode ser criminoso para a gente não ir, porque a gente está aí como se estivesse invadindo uma propriedade. Mas a gente pede, a gente tem autorização, a gente vai lá, pede a pessoa para entrar, a gente também não sai entrando. Mas não sei, a gente nem voltou lá porque ele botou essas telhas que tapam o muro, tá a telha assim, não tem nem como a gente ver como está, se brotou ou não, entendeu? Porque Pra não tem dificultar realmente o acesso de vocês. E o poder público, como sabe que a matéria-prima pra gente é relíquia, é ouro, pra gente a gente diz que é ouro. Era para proteger. Entendeu? O meio ambiente era para proteger e eles não protegem. Essa foi um comentário, né, que a senhora tem essa preocupação, né? A gente estava conversando, a senhora falou, mas tá matando o desmatamento, todas as questões ambientais, está prejudicando, porque o brejo fica poluído, como vocês falaram, né? E a matéria-prima. Caju, gamboa, tudo tinha muita palha, muita mesmo. Hoje você vai lá. Até na beira da rua tinha palha. Agora você vai lá, fizeram pasto de animais, meteram aquela, acho que o Roundup, que diz que mata, não sei o que é, que acabou, eliminou. Como se a pessoa que não conhece, passa lá dizendo aqui nunca teve um taboal. E a taboa vinha na rua. Porque é beira de lagoa e a melhor matéria-prima pra gente é mais perto da lagoa. Porque tem várias qualidades da taboa. Entendeu? Tem uma que não dá pra gente trabalhar, que ela é muito dura. E tem a palha seda, que é produzida no mangue da lagoa, né? Sempre já que a gente diz que é o mangue da lagoa, só que não tá tendo mais. Realmente é um saber que caminha junto com uma sabedoria ancestral mesmo de lidar com a natureza, né? De ter um cuidado com o meio ambiente. E ela não nasce, entendeu? É uma planta que, porque a gente já tentou tirar, plantar em valões, em lugar de água, mas ela não. A gente não conseguiu reproduzir. Plantar. A gente não sabe como se diz, como replantar ela. A gente já fez de vários. Nunca deu certo. Nunca deu certo, entendeu? É na água mesmo, na lama, ao lugar dela. Aí no seco não dá. Sim. Porque que desce, minha filha, eu já tinha também tinha um que a gente chegou a trabalhar, mas hoje em dia está extinção, a gente nunca mais achou. É o tal do junco, o nome é junco. É um que é rulicinho, entendeu? Dá para fazer trabalhos lindos. Mas só que, pelo menos por aqui,
aonde a gente, onde tinha, não tem mais. Acabou, ficou em extinção. Igual a Taboa também está ficando em extinção. Porque a Dipro aqui não vai ter. Sim. Entendeu? E vocês tentam ter esse diálogo com a prefeitura de... A gente fala, né? Mas ele, agora que a prefeitura está vestindo um pouquinho a nossa camisa, entendeu? Tá ajudando, tá vindo, tá se interessando. Tá pensando melhor, né, nas questões Tá ambientais. pensando, assim, em coisa, entendeu? Mas em ajudar, eu não sei. De preservar, eu não sei. Porque como isso também deixou a gente cortar lá nessa Araçatiba que tem na beira da lagoa aqui, a praça, como fosse coisa. Porque eu virei e falei, vocês têm conhecimento de biólogo, de tudo, e a gente não tem. Mas a gente sabe que tem um local lá, se a gente não podar, ela não renova. Então, vocês querem preservar uma coisa, se a gente não podar, não ter quem poda, ela não vai renovar, ela vai saber morrer. que caminha junto. Vai morrer. Com a Aí eles proteção ficaram ambiental. olhando assim, ainda ficaram meio assustados. Eu falei, eu não tenho estudo sobre isso, nunca estudei sobre a planta, mas a gente sabe, se a gente não podar, ela não renova. A gente não corta, a gente poda, para poder ela renovar. Que cada vez que a gente poda ela vem mais bonita. Vem mais bonita. Só que eles têm que, em primeiro lugar, eles vão ter que fazer uma despoluição da lagoa. Porque a própria poluição está matando. Tá matando. Está matando a matéria-prima. E essa poda, ela demora quanto tempo para nascer uma outra? Olha, uma semana ela já fica brotando. Ah, Igual cebola, legal. sabe? Igual cebola. E mais ou menos 3 Pra meses a gente podar. já pode podar de novo. Com 3 meses já pode podar de novo. Então realmente É, é uma renova. manutenção É. que é necessária, né? Para o meio Porque ambiente. a gente, verdade. vamos dizer, a partir de setembro, dependendo do clima, a gente já pode podar. Entendi. Aí vocês já começam a produção. De preferência na minguante, na lua minguante. Entendeu? Aí a gente já pode podar pra gente, vamos dizer, a gente poda vai até mais ou menos março. A gente consegue, Nesse período. vai, assim, vamos dizer, quando ela renova, mas às vezes a gente, como não dá pra gente acabar com todas, a gente poda um tanto, Depois aí vai seguindo. essa já secou, a gente já volta lá para cortar mais uma coisa e vai guardando. Agora, vocês falaram, né, que já teve momentos mais difíceis de vender, né? Hoje em dia, graças a Deus, tá conseguindo vender melhor, né? Consegue estipular um preço também melhor para as coisas, porque são obras de arte. Mas como é que se dá hoje a venda de vocês? Ó, a internet ajudou muito, a internet é muito. A gente já conseguiu o primeiro mandar para Minas Gerais. Maria, então É quem um chinelo. quiser saber mais, está assistindo a gente, pode depois procurar vocês na Pode procurar a internet. gente, pode fazer encomenda. Pode fazer. Sim, que aí vocês conseguem enviar. Já fez E aqui na cidade, vocês fazem alguma feira? feira, tem no Espraiado, em Porto Você quer Isabel. uma água? Tu. Na feira em 2 meses, no Espraiado, eu boto lá. Sabe? Sim, tem um sítio, tem Espraiado de portas abertas. Pode? Aí, Sim. é, Aí Dois- acontece 2 meses. dois vocês levam. meses acontece, aí tem um sítio lá que tem a Dona Regina, que é o último sítio do Riacho. Então,